neste momento, nós estamos avançando com a implantação inicial de um backbone de 100 gigabits por segundo, que pode ser expandido a maior capacidade, conforme seja necessário, a custos marginais. Os pilotos, no que diz respeito à conectividade, eu trago 3 aqui, os projetos, aliás. O primeiro é o piloto do programa de inovação, educação conectada, com a Secretaria, com a SEB, o Ministério da Ciência e das Comunicações. Este piloto iniciou em 6 cidades no Nordeste e está já conectando cerca de 500 escolas, 474 escolas, para ser exato, a taxas de pelo menos 100 megabits reais por segundo, muito superior aos 2 megabits típicos anterior ao programa. Tá? E o segredo, ou uma decisão importante que nós tomamos, foi no sentido, como eu já falei, baseado nas premissas que nós temos, tratar não só a chegada da internet à porta da escola, mas o seu uso dentro da escola, como a gente trata nos campos das universidades. Então, tendo uma infraestrutura profissional que desonere e desonere a operação dessa infraestrutura, que Brasil afora é um ponto de dificuldade. No Norte Conectado, nós avançamos com o projeto do Ministério das Comunicações de construir uma infovia usando os rios da Amazônia. Estamos, neste momento, fazendo um projeto piloto entre o Amapá, Santarém, Macapá e Santarém, conectando as principais cidades à margem do rio Amazonas, criando redes metropolitanas e ligando instituições de ensino e pesquisa. E durante a pandemia, onde as escolas estão, né, menos utilizadas, as universidades estão respeitando o isolamento, nós implantamos, sob a coordenação do MEC, da CESU e da CETEC, o programa Alunos Conectados, levando internet via celular com qualidade suficiente para uso no ensino à distância, digamos assim, no uso de tecnologia para o ensino, para os alunos de baixa renda. 151.915 alunos já atendidos. Esse número 92 foi no final do ano passado. A gente está chegando a estabilização, né, de 151 mil alunos, e o projeto está estendido até o final deste ano. Tá? Sobre aplicações, estou deputada com o tempo vencido, sobre aplicações, o uso da tecnologia, além da conectividade, destacamos aqui um projeto com a CESU, de diploma digital, que faz parte da transformação digital na educação, um projeto de uso, né, de ambiente virtual de aprendizagem, né, o Moodle, com a CETEC, para os institutos federais e Cefetes, e o programa
Nacional do Livro Didático, né, com a SEB e com o FNDE, além do EduPlay, um portal de vídeo e de streams de áudio também, da própria comunidade acadêmica brasileiro, feito com tecnologia brasileira e operado pela RNP. Eu vou encerrar por aqui por causa do tempo, e estou à disposição. Obrigado. Eu agradeço ao Gorgônio, doutor Gorgônio Barreto. Se for necessário alguns minutos para concluir, se for, ou gostaria, ou pode ser feito isso durante o debate? Não, posso ainda falar um pouquinho mais sobre cada um desses projetos, será um prazer. Eu vou E aí conseguir eu fecho. E Okay. finalizando. Obrigado, deputado. Então, falando um pouquinho mais sobre esses projetos, tá? De serviços e aplicações. O diploma digital, como eu falei, ele faz parte da estratégia do Ministério da Educação de transformação digital na educação. Hoje nós já temos 96 de 163 instituições que aderiram à implantação do diploma digital e estão em processo de implantação do serviço. São essas que estão aqui listadas: universidades federais, institutos e universidades estaduais. O Moodle é uma intenção da CETEC de fornecer, né, de forma simples, fácil, com operação, com qualidade, um ambiente para o ensino massivo, né, confiável e de grande aceitação no setor. E, por último, penúltimo, o PNLD, né, o Programa Nacional do Livro Didático, que está sofrendo um processo de redesenho no que diz respeito à gestão do seu conteúdo, e agora em formato digital. E, por fim, o EduPlay, um portal de vídeo com diversas vantagens. É importante frisar aqui que esses serviços foram feitos com tecnologias ou abertas, como o caso do Moodle, ou tecnologias desenvolvidas no Brasil, desenvolvidas pelas instituições de pesquisa e de ensino brasileiras, fomentadas pela RNP no seu programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação. O EduPlay não foi diferente. Há mais de 10 anos, cerca de 12 anos, nós viemos fomentando, né, esse tipo de tecnologia. E temos um portal hoje que, por exemplo, nos poupa dos modelos de negócio dos portais que existem hoje na internet, com seus marketing, suas propagandas, suas limitações também, nos permitindo não só ter um ambiente seguro, confiável, mas um ambiente customizável e que está já evoluindo. Por exemplo, a EduPlay nós evoluindo conforme os interesses das nossas instituições. O EduPlay nós estamos integrando com o Moodle para facilitar o uso nas aulas virtuais dos vídeos hospedados pela RNP. É isso. Obrigado. Nós ouvimos a participação e a exposição do Dr. Gorgônio Barreto Araújo, ele que é diretor adjunto de Relações Institucionais
da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP. Eu passo a palavra agora para o palestrante Juliano Capi. Ele é gerente adjunto da assessoria técnica do Comitê Gestor da Internet. Antes de passar ao Juliano, eu quero agradecer a presença nos acompanhando na sala virtual do Dr. Marcelo Carneiro Leão, reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, da senhora Luzia Ferreira, da Universidade Federal do Paraná, Janaína Mello, do Gabinete da Reitoria da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Caroline Cristiane, da Secretaria de Educação de Minas Gerais, a Magali Severo, do Grupo Mulheres do Brasil, Marcos Heleno, presidente do Imetro, do senhor Rodrigo Schaffhauser, secretário de Desenvolvimento do TCU, Roberta Massa, coordenadora de gestão dos projetos do DataSUS, Ministério da Saúde, Felipe Teixeira, promotor de justiça do Conselho Nacional do Ministério Público. E na reunião que a doutora Renata pediu para participar. Doutora Renata, eu vou pedir para complementar e eu faço a saudação na minha próxima fala. Eu passo a palavra agora para o Juliano Capi, gerente adjunto da assessoria técnica do Comitê Gestor da Internet, para a sua exposição. Boa tarde. Cumprimentar inicialmente as deputadas Ângela Min, a deputada professora Dorinha Rezende, deputado da Vitória, os demais deputados e os demais participantes. Também agradecer as apresentações feitas pelo Guilherme e pelo Gorgônio, muito informativas. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre os desafios que foram apresentados, né? Antes, gostaria de agradecer o honroso convite do SEDES. Realmente, esse é um tema fundamental, ainda mais considerando o contexto de pandemia, em que muita gente muitas famílias, muitas jovens, adolescentes, crianças foram privadas de participar da escola, da educação, do ensino. Bom, hoje eu vou falar, essa fala não é uma fala do Juliano, nem é uma fala do Comitê Gestor da Internet no Brasil. O que eu vou apresentar aqui é o trabalho que está sendo desenvolvido por um grupo de trabalho do Comitê Gestor da Internet do Brasil, que é um grupo de trabalho sobre plataformas educacionais. Tá? Bom, preparei um slide aqui só para contextualizar, né, quem é o Comitê Gestor da Internet do Brasil. Nem todos conhecem. Enfim, o comitê foi criado em 1995 e tem, até hoje, cumprido com suas atribuições de estabelecer diretrizes estratégicas para o desenvolvimento da internet no Brasil. É interessante mencionar que o comitê é uma iniciativa multissetorial e ele tem se pautado nos seus processos de tomada de decisão pelo multissetorialismo e pela construção de consenso. Isso é importante porque no ecossistema de governança da internet, o multissetorialismo ele se torna um valor global a partir da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação em 2005. E o Brasil é pioneiro numa iniciativa de governança multissetorial 10 anos antes dessa característica, desse atributo de processo de tomada de decisão se tornar um valor dentro desse campo de atuação.
O comitê ele nasce no momento, juntamente com o início da privação da Telebrás, que se conclui em 98, e a criação da Anatel em 97. Para isso, foi a norma 4, também estabelecida em 95, que faz uma separação entre telecomunicações e internet, foi importante para separar a atribuição de cada um desses organismos. Tá? Só para ilustrar, eu elenquei aqui alguns exemplos de atividades e projetos que têm sido desenvolvidos pelo CGI. O CGI tem uma série de projetos de infraestrutura para a internet, entre elas a infraestrutura para fazer a gestão do domínio de topo de código de país, .br, para funcionar, né, o DNS, e os Internet Exchange Points, são pontos de troca de tráfego. O Brasil tem 36 pontos de troca de tráfego, sendo que sim, o ponto de troca de tráfego de São Paulo está entre os 3 maiores do mundo, considerando o pico de tráfego, que é uma das medidas utilizadas para se fazer gestão de rede. Tá? O CGI tem uma participação importante na estruturação do ambiente legal e regulatório sobre a internet no Brasil, tanto no Marco Civil da Internet como na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O Marco Civil foi muito influenciado pelos princípios de governança e uso da internet, do CGI, e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela passou a ser discutida no seminário de privacidade, há cerca de 8, 10 anos atrás, no momento em que o primeiro anteprojeto de lei tinha sido desenvolvido no Ministério da Justiça. Né? O CGI investe muito em capacitação, muito dessa capacitação está sendo dedicada ao processo de transição do protocolo de internet versão 4 para a versão 6, e o CGI também tem investido, tem uma iniciativa, um projeto que é a Escola de Governança da Internet, que contribui para a formação de quadros para o debate sobre políticas de internet no Brasil e fora dele. Né? Outro importante pilar de atuação do CGI é a pesquisa. Um dos exemplos que eu trago aqui é o Centro de Estudos sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação, o CETIC-BR, que anualmente produz dezenas de pesquisas em diversas áreas relacionadas ao uso, né, e ao uso da internet, e os resultados dessas pesquisas são oferecidos gratuitamente para a sociedade. Bom, em novembro de 2020 foi criado um grupo de trabalho de plataformas educacionais, né? Foi feito um termo de referência para a atuação desse grupo de trabalho, e esse termo de referência foi aprovado na reunião de 26/11/2020, no ano passado. De acordo com o termo de referência, o grupo de trabalho de plataformas educacionais tem 3 objetivos principais, que são investigar o uso de plataformas digitais no ensino fundamental, médio e superior, identificar os efeitos e os desafios do emprego dessas plataformas e propor diretrizes para aprimorar o emprego das plataformas, observando a proteção de direitos, de dados pessoais e privacidade, se destacam aí, e o desenvolvimento da infraestrutura tecnológica e aprimoramento do arcabouço regulatório para o uso dessas plataformas. Para explorar, né, os desafios e entender as áreas de atuação do GT, foi realizado um seminário chamado Os Desafios do Uso de Plataformas Digitais na Educação no Brasil. Esse seminário foi realizado em abril, ele teve 3 mesas. A primeira mesa falou sobre o desafio estrutural do acesso de qualidade nas escolas e domicílios, possibilidades do emprego das plataformas emergentes, a plataformização da educação e os impactos no ensino e proteção de direitos, e sobre inovação, desafios do fomento à inovação e independência tecnológica. Eu trouxe aqui alguns resultados, né? Então, o CETIC, o nosso Centro de Estudos sobre TICs, faz uma pesquisa sobre o uso da internet na educação há muitos anos, acho que, se não me engano, em 2011, né, foi publicada a primeira versão, mas eu destaco aqui, né,
o resultado sobre a percepção dos professores para o uso das tecnologias da informação e comunicação na escola. As quatro primeiras barreiras mais mencionadas estão ligadas à infraestrutura. São elas o número insuficiente de computadores por aluno, o número insuficiente de computadores conectados à internet, equipamentos obsoletos ou ultrapassados e a baixa velocidade na conexão à internet. Em seguida, é interessante a gente notar que o professor cita a ausência de suporte técnico, manutenção do equipamento. Então, o professor ele já tem uma carga de trabalho grande e ele ainda tem que lidar com as dificuldades para fazer, digamos, funcionar esses equipamentos, essas tecnologias e as próprias ideias que ele teve para trabalhar o ensino com os alunos. Não por acaso, a gente tem visto um avanço, né, do uso de ambientes ou plataformas virtuais de aprendizagem. Mas o que acontece é que há uma clara busca de soluções completas que funcionem ali na escola, porque a escola já tem uma série de desafios diários para o seu funcionamento. Né? Então, professores, diretores, coordenadores precisam de soluções que funcionem. Né? Então, a gente tem que 28% das escolas urbanas já utilizam um ambiente ou plataforma virtual de aprendizagem. Esse número pode parecer pequeno, mas considerando os desafios de conectividade na escola, de equipamentos, é um número expressivo. E se a gente olhar as escolas particulares, onde mais da metade já utiliza ambiente ou plataforma virtual de aprendizagem, a gente pode ver que há possivelmente uma tendência de aumentar o emprego dessas plataformas, especialmente porque a gente está vivendo um momento em que há uma redefinição de como é que algumas atividades sociais vão se estruturar depois da pandemia, como é que esse vírus vai se comportar, enfim. O que ocorre é que grandes empresas que têm estrutura e capital para investir na produção de soluções e investir em infraestrutura para que esses recursos cheguem na escola de uma forma funcional, têm dominado esse mercado, e isso não acontece só no Brasil. A partir daí, o grupo de trabalho definiu duas linhas estratégicas de atuação, né, considerando o desafio da concentração nessa área. Né. A primeira delas é a autonomia de dados e a segunda é a autonomia tecnológica. Então, eu vou falar rapidamente sobre esses dois temas, mas depois a gente pode discutir mais, caso seja do interesse dos participantes. Então, quando a gente fala em autonomia de dados, a gente está falando na nossa capacidade de determinar como os dados pessoais dos nossos cidadãos e os dados coletados aqui em território nacional vão ser usados, né? Seja por plataformas públicas, privadas, não importa, né? O uso de dados é um tema de interesse público. O que tem acontecido é que muitas plataformas, elas têm termos de uso que determinam a forma como os dados vão ser usados e na necessidade de uso, pela necessidade de uso, pela importância do uso dessas plataformas, tem havido um amplo consentimento em relação a esse tipo de uso. Então, o que acontece é que quem define o tipo de uso que vai ser realizado dos dados são as empresas, são as organizações que estão oferecendo as soluções tecnológicas. Eu acho que tem que ter uma inversão. Quem determina isso tem que ser o cidadão, tem que ser o governo, tem que ser a sociedade, né? Afinal, os dados são um importante capital que movimenta a economia atualmente, né? Além disso, essas plataformas, ou muitas das plataformas e das soluções tecnológicas, atuam como intermediários nas relações sociais, armazenando esses dados, explorando e produzindo capital, sem que outros grupos tenham condições de agir, ou quer dizer, de atuar da mesma forma, ou seja, de conseguir fazer frente ao avanço de algumas organizações
nesse campo, né, do uso de dados, do controle do fluxo de dados. E a autonomia tecnológica, ela fala sobre a nossa capacidade de oferecer um ambiente propício à inovação, e que, caso uma grande empresa que forneça soluções tecnológicas, hipoteticamente, claro, decida não oferecer mais essas soluções tecnológicas ou estabelecer condições contratuais que não viabilize o uso dessas tecnologias por uma série de atores e de escolas, sejam elas escolas, universidades, etc., que a gente tenha soluções alternativas que minimizem o impacto dessa troca tecnológica e consigam não permitir uma ruptura, né, em atividades tão importantes como são as atividades de ensino. O GT conseguiu também definir alguns princípios orientadores para a produção, para o desenvolvimento de políticas e soluções tecnológicas, enfim, ações para que a gente cumpra esses desafios, quer dizer, consiga enfrentar esses desafios. Esses princípios são proteção de direitos fundamentais, acho que tem um destaque aqui para a privacidade, porque a gente está falando de dados de alunos, a gente está falando de e-mails, a gente está falando do segredo de pesquisas nas universidades. Muitas das universidades, por exemplo, usam soluções de servidor para servidores de e-mail de grandes empresas, né? Então, é muito importante que a proteção de direitos fundamentais seja um princípio que oriente, né, a construção de políticas para a gente avançar no uso das plataformas educacionais e de tecnologias na educação de uma forma geral. A inovação, é importante que essas soluções, que essas políticas garantam ou contribuam com a inovação nacional, né? O respeito às exigências educacionais brasileiras, a gente tem que entender que o nosso contexto aqui é um contexto específico. Dentro do Brasil existem contextos muito distintos e as soluções precisam ser construídas e ser adequadas a esses contextos e às exigências do nosso país. E, por fim, a adequação às necessidades do ensino em suas diferentes regiões. Eu falei um pouco sobre isso, mas eu acho que esse princípio fala sobre a nossa capacidade de definir quais soluções tecnológicas vão ser disponibilizadas em quais lugares e por quais motivos, né? A gente não ter soluções que sejam padronizadas para escolas, enfim, para o ambiente educacional em geral, tá? Bom, para concluir a apresentação, né, o GT também definiu algumas áreas de proposição de ações e áreas de investigação para continuar o seu trabalho, né? A primeira delas é a construção de uma infraestrutura de redes públicas que contribuam com o ecossistema de produção e compartilhamento de aplicativos e recursos educacionais abertos e que melhorem a qualidade da internet nas escolas. A discussão sobre abordagens para a educação híbrida vai ser importante também, né? Mas que não abram mão do ensino e aprendizagem presenciais e que possam ser adaptadas às necessidades locais. Terceiro ponto é um investimento em plataformas nacionais que contribuam com a autonomia sobre o capital de dados. Então, esses dados, eles produzem riqueza, eles geram valor para a sociedade. É importante que nós também possamos nos beneficiar, né, sobre esses dados e usar eles de tal forma que, em respeito às leis, ao arcabouço legal e às diretrizes educacionais do nosso país. E soluções tecnológicas devem preservar a privacidade de alunos, professores, equipe escolar e universitária. É importante a gente preservar o segredo das nossas pesquisas, é importante que a gente tenha autonomia sobre como esses dados vão ser usados. Enfim. Por fim, uma área importante de investigação é compreender o efeito do uso das plataformas educacionais no ensino no Brasil. Isso
o uso dessas plataformas ainda está num momento inicial, e não só no Brasil. Então, é importante que a gente tenha equipes de avaliação acompanhando esse processo para a gente entender quais são os efeitos, os impactos na educação. E eu concluo a minha fala aqui. O CGI se coloca à disposição, o GT está à disposição para continuar apresentando os resultados dessa iniciativa, que ainda está no início, né? Nós, até o final do ano, teremos possivelmente publicações a serem apresentadas, a gente vai realizar mais seminários, oficinas para a construção de iniciativas e estamos à disposição. Mais uma vez agradeço o convite do SEDES e aqui encerro a minha fala. Bom, eu agradeço a participação do Dr. Juliano Cap, gerente adjunto da assessoria técnica do Comitê Gestor da Internet. Acho que a abordagem foi, embora o tempo muito curto, deu para ter uma breve explanação sobre as diferentes ações e desafios que nós vivemos. Eu quero cumprimentar também Marcos Heleno, presidente do Inmetro, que acho que eu já havia saudado. Quero também saudar o Matheus Johnston, conselheiro de Educação da Embaixada da Austrália, José Norberto Flash, repórter da Telesíntese, Wagner Conrad, diretor do Laboratório Nacional de Astrofísica do Ministério de Ciência e Tecnologia, William Respondowski, superintendente da área de inovação da FINEP. Eu vou saudando ao longo da nossa fala. Eu passo a palavra agora para a colega deputada e relatora também deste tema, deputada Ângela Amin. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez, né, a organização dessa audiência pública, em especial a equipe técnica do SEDES, que tem trabalhado realmente muito afinco na busca de nomes que possam contribuir para que o nosso trabalho venha a ser realmente um trabalho cujo resultado venha a trazer benefícios à educação nacional, à qualidade da educação. Nós há tanto tempo ouvimos falar da importância da qualidade, mas principalmente da evolução, da inovação que se faz necessário, e a pandemia mostrou com muita clareza, né, essa necessidade. Mas eu gostaria de fazer a minha colocação com relação à colocação do segundo palestrante, né, que colocou a orquestração, falta orquestração. E eu concordo plenamente. Nós já ouvimos a Anatel, nós já vimos o Ministério da Educação, já ouvimos o Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu entendo que há necessidade, sem dúvida, do conceito de orquestração, mas principalmente saber quem será o maestro. Por isso, né, vem agregar, né, toda a nossa preocupação com relação à necessidade de uma política nacional de educação digital, de letramento digital, como nós viemos a chamar no final de todos esses debates, mostra a importância de que nós tenhamos a coordenação, né, através do conceito de orquestração e com o maestro, né, a partir do ouvir, né, o Ministério da Comunicação, principalmente através da Anatel, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação, né, os governos dos estados, para que nós tenhamos a força e a definição da política nacional de educação digital, que ela não venha a ser um processo para dificultar o dia a dia do educador, conforme colocou o palestrante anterior. Ela venha a fazer com que, através da tecnologia, que é um meio para que nós possamos alcançar a melhoria da qualidade do ensino, e não um processo que venha dificultar a vida do cidadão. E ele não será um processo que venha dificultar a partir do momento que esse profissional
venha a ter o conhecimento necessário para a utilização das tecnologias no dia a dia do seu trabalho e fazer com que esse envolvimento com o nosso aluno venha ser um envolvimento natural. O nosso aluno, a nossa criança, o nosso estudante hoje, ele tem uma facilidade muito grande, muito maior que nós, somos de outra geração. Isso tem que ser automático e ele tem que ser construído de maneira conjunta. Aquele que coordena uma sala de aula, que é o profissional da área da educação, com os alunos. Eu tive um período do meu ensino em que o ambiente do profissional da área da educação, do professor, tinha um degrau a mais. Ele estava olhando de cima para os alunos. Hoje, esse degrau está totalmente superado e ele tem que ser um agente coordenador do processo educacional com a capacidade de utilização de maneira natural das tecnologias que estão à disposição. A partir do momento em que houver esse entendimento e, principalmente, o preparo do profissional da área da educação, não tenho receio em afirmar de que nós cresceremos na visão da importância da educação, da qualidade da educação e do profissional realmente habilitado para a utilização desses mecanismos que estão à sua disposição. Gostaria muito de agradecer, acho que foi muito bem colocado aqui o termo orquestração, mas nós precisamos, sem dúvida, definir o maestro. Muito obrigada, professora deputada. Muito obrigada, deputada Ângela Amin. Com certeza, eu vou fazer algumas perguntas, passar para a consultora Carolina e volto para os nossos expositores. E gostaria de solicitar que todas as apresentações que foram aqui compartilhadas possam ser socializadas para que a gente tenha tempo, né, de mergulhar em relação aos temas apresentados. Na verdade, a minha preocupação, né, eu também tinha anotado, por coincidência, a fala, se não me engano, do doutor Gorgônio, que disse isso: dificuldade não é a infraestrutura, mas a orquestração. Na minha opinião, acho que a deputada Ângela chamou muita atenção para essa questão da orquestração, da possibilidade de coordenação e até do ponto de vista de organização das políticas públicas, em especial uma articulação entre o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, o apoio e acho que necessário, né, das instituições, das universidades, institutos federais, às escolas de educação básica. Agora, na pandemia, ficou muito claro para nós o enorme desafio que a educação básica enfrenta no país. Não só do ponto de vista de formação, de ausência de qualificação, formação dos nossos profissionais, mas também nós esbarramos e aí por isso a minha pergunta, né, porque na minha opinião a infraestrutura, nós ainda temos muitos desafios da infraestrutura. O que eu enxergo são escolas com equipamentos muito sucateados. Se não me engano, a última ação do Ministério da Educação para atualização dos chamados, né, eram laboratórios de informática, acho que foi por volta de 2008, 2010. Agora, na pandemia, além de ficar escancarada a falta da infraestrutura nas escolas, a dificuldade dos nossos professores e alunos. Os números são muito piores e eu acredito que as consequências para o ensino serão piores ainda, porque se nós já tínhamos uma enorme desigualdade, essa desigualdade ampliou. Em muitas escolas, na retomada das aulas, nós teremos, eu penso, que cuidar das crianças e jovens que ficaram para trás, que não conseguiram acompanhar, mesmo ainda com dificuldade, as ações que as escolas organizaram, que os sistemas de educação organizaram. E ainda assim foi muito difícil, dos mais de 5.000 municípios,
nós temos uma relação muito desigual do que foi oferecido pelas secretarias municipais, das plataformas contratadas, das alternativas que os sistemas deram para esse atendimento. Então, a minha pergunta, e quando eu falo da questão da infraestrutura, nós estamos hoje numa preocupação, a Comissão de Educação, inclusive, quanto ao leilão 5G, com uma grande preocupação da ausência clara de metas e responsabilidades em relação à educação, a chegada nas escolas, nas universidades. Chegar na localidade não significa garantir cobertura na zona urbana para as escolas, sem contar que nós temos uma enorme preocupação com o campo, e aí também foi abordado sobre alguns, se não me engano, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, de pilotos que estão sendo realizados no campo. Estive com a ministra Tereza Cristina, também ela mencionou 5 antenas que foram colocadas do GESAC para o trabalho no campo, mas também acho que ainda está muito distante do nosso enorme desafio. Sobre o Norte Conectado, acho que ele faz parte desse seu processo de expansão, ele está previsto no leilão do 5G, também se puder explicar melhor, né, essa ideia. Quando foi dito sobre os alunos conectados, eu queria só tirar uma dúvida se isso foi o programa que o Ministério da Educação fez para a rede federal de ensino, né, a disponibilização para a rede federal, considerando que nós temos mais de 40 milhões de alunos, né, então há enorme distância e dificuldade. Queria também perguntar sobre dentro do leilão 5G, nós sabemos que tem várias ações, mas aparece, né, como prioridade do governo a rede privativa dentro do leilão, e não aparece escola, não aparece rede social, não aparece saúde, né? Então, a nossa preocupação em relação a o fato de não estar registrado, e como mais tarde, hoje, por exemplo, o TCU, que já esteve conosco, colocou que tem várias auditorias em andamento, várias fiscalizações em andamento. Então, a nossa preocupação é de, além de garantir a cobertura, nós temos metas, números, quantidades para acompanhar e para cobrar, dada a sua importância para a educação. E já finalizando, eu gostaria de fazer uma última intervenção. Nós criamos foi uma lei pontual, eu digo que ela é pontual porque o próprio valor ele é insuficiente para garantir cobertura e atendimento, que veio da lei do projeto da 3477, hoje lei, né, e eu tenho discutido com secretários estaduais e municipais de educação o enorme desafio que eles têm no cumprimento dessa lei. Tanto a aquisição de equipamentos, quanto o recorte, cuja temporalidade é muito pequena. Por isso, na verdade, o anseio que as redes públicas têm de um programa com maior escopo, com uma duração, e realmente uma política pública voltada para a inovação, para a tecnologia, para a preocupação com a conectividade envolvendo as escolas de educação básica. Esse é também nós entendemos como um dos produtos desse trabalho do SEDES, mas a ideia de uma política pública palpável, com continuidade, com garantia de atendimento e de cobertura. Eu passo a palavra agora para a consultora Carolina, para depois voltar para os nossos expositores. Carolina, com a palavra. Boa tarde, deputada Dorinha, deputada Angela Min, colegas da consultoria, palestrantes, colegas do SEDES. Então, sobre a apresentação do MCTI, foi colocado aqueles programas, né, residência em TICs, MCTI Futuro, que nós entendemos como uma aproximação da formação universitária com o mercado, né, com as demandas tecnológicas de formação profissional. E aí eu perguntaria se quando eles foram desenhados, se houve uma preocupação
de alguma revisão curricular na universidade. E uma revisão que buscasse aproximar também, não apenas os estudantes dessas áreas tecnológicas, mas realmente aproximar toda a comunidade universitária dessas demandas tecnológicas, formas de comunicação que a gente tem hoje. E também como é que ficaram incluídos os docentes, os professores, né? Porque os alunos aí então estariam complementando essa formação junto aí com as residências e com esses outros cursos, e a questão dos docentes, né? Também precisam aí se atualizar. Essa é a primeira pergunta. A segunda, para o RNP, ano passado eu estava assessorando a comissão mista do Congresso, que estava acompanhando as ações do governo para mitigar os efeitos da Covid, e numa dessas reuniões com o ministro da Educação, o Concede perguntou por que todos esses esforços que o MEC havia feito para fazer a inclusão dos alunos e docentes, né, não poderia ser aproveitada também para a questão da inclusão dos alunos da educação básica, né? Então, pergunto, a RNPI eu sei que foi grande parceira nesse projeto, então pergunto como que a RNP poderia contribuir para o processo de conectividade e informatização das escolas, que eu acho que uma das contribuições é o objeto daquele plano piloto que foi colocado com aquelas 6 escolas, né? Então, eu gostaria de que fosse explicado melhor como que funcionou, quais foram os critérios utilizados para a escolha dessas escolas, o que se espera para o futuro, né? Caso realmente esse piloto funcione bem, qual é a ambição futura, qual a programação, quais são as etapas que aconteceram ali na implantação daquele piloto, quem foram os parceiros, o que cada um fez, né? Tenho aqui outras perguntas que a gente já tinha preparado antes da apresentação, 2 aqui para a MCTI, relacionadas à FINEP. Então, a FINEP é a empresa pública de fomento à ciência, tecnologia e inovação, vinculada à MCTI. Em 2019, a FINEP lançou o FINEP Inovação, voltado para ações de fomento à inovação e educação. Como está o andamento desse programa, qual o montante de recursos já desembolsado, quantas instituições foram beneficiadas, há metas e indicadores por esse programa? Essas informações estão disponíveis? Outra pergunta também é sobre a FINEP. A FINEP exerce a Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é um fundo que possui junto a ele vinculados 15 fundos setoriais de ciência, tecnologia, informação e inovação. E nós perguntamos, há outros programas, além do FINEP Educação, que estejam sendo desenvolvidos com os recursos do FNDCT, especificamente voltados para a inovação na área de educação? Uma pergunta que nós tínhamos elaborado inicialmente para a Casa Civil, que não está presente, e então gostaria de talvez o MCTI possa responder. O Decreto 9.319 de 2018, que instituiu a Estratégia Brasileira de Transformação Digital, né, que tem entre seus eixos habilitadores educação e capacitação profissional, objetivando promover a formação da sociedade para o mundo digital, com novos conhecimentos e tecnologias avançadas e prepará-la para o trabalho do futuro. Esse decreto atribuiu ao representante da Casa Civil, no Comitê Interministerial para a Transformação Digital, a função de secretário executivo desse comitê. Então, nós gostaríamos de saber como andam os trabalhos desse comitê, como foram estabelecidas as metas e indicadores para a e-digital, com que periodicidade ocorrem as reuniões do comitê e se há ações específicas para a área de educação. Uma pergunta e a última pergunta é para o CGI. Gostaríamos que falasse um pouco a respeito da temática dos recursos educacionais abertos, que envolvem o uso de materiais sem direitos autorais, visto que as barreiras contratuais e de direitos autorais ao uso de materiais pode ser uma dificuldade encontrada na prática das ações de inclusão digital e de uso de tecnologias digitais na educação. Como isso poderia ser regulado, ter sua regulação aperfeiçoada pelo poder público? Essas são as nossas perguntas. Oi, boa tarde.
Boa tarde, Carolina. Só um minuto. Eu vou retornar à exposição. Peço só que sejam breves em virtude do tempo e farei na ordem da exposição, já para comentar as questões que foram colocadas e já fazer as considerações finais dos três palestrantes. Então, eu passo a palavra ao Dr. Guilherme Paola Correia, que é coordenador de inovação industrial do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ok, obrigado, deputada. Bom, em relação a tudo que foi dito, sendo bem direto aí em relação às perguntas da Carolina, em relação aos programas que foram apresentados, tanto o Residência em TICS quanto o MCTI Futuro, ambos estão em fase de implantação. O Residência em TICS já teve recursos já liberados, está na sua fase bem inicial, mas já está em andamento. O MCTI Futuro ainda está sendo elaborado. A pergunta foi sobre a questão de emendas curriculares, se foi discutido, né, a parte de um novo planejamento aí das disciplinas e das emendas dos cursos de graduação. Eu acredito que não tenha sido discutido isso. A gente está fazendo esse trabalho aqui, basicamente, no âmbito do Ministério. Essa parte aí das emendas, teríamos que sentar com o MEC, né, e discutir isso com o MEC. Entendo que isso é algo bem relevante, bem importante, concordo que isso deva ser endereçado. Agora, eu acredito que no âmbito dessa iniciativa específica aí do Residência em TICS, cuja ideia é aproximar os estudantes das empresas, num primeiro momento isso ainda não foi feito. Agora, no caso do MCTI Futuro, isso é algo que já vou deixar anotado aqui, inclusive, para que possa ser levado em consideração. Na questão dos docentes, se eles estão sendo também atualizados, no caso do Residência em TICS, sim, está previsto multiplicação de formadores, ou seja, inclusive na própria apresentação que eu fiz, eu passei meio rápido no slide das ações, mas uma das ações, inclusive, fala que a ideia é garantir aqui um suprimento regular e adequado de mentores capacitados, preparando professores tradicionais para fazerem uma transição segura para esse novo modelo, esse modelo onde a gente tenta aproximar o aluno, o graduando, das empresas do mundo real, né, vamos dizer assim. Então, uma das ações que estão lá no Residência em TICS prevê essa, vamos dizer assim, essa preparação adicional dos professores para que possam fazer essa preparação dos alunos. Bom, em relação às perguntas sobre a FINEP, que a Carolina fez, eu não vou conseguir detalhar aqui, né, a FINEP é uma das unidades vinculadas do Ministério, né, são com muitas ações. Eu trabalho aqui numa coordenação específica, apesar de interagir bastante com a FINEP, eu não estou preparado para responder especificamente, mas eu já anotei e depois eu posso repassar para alguém aí da parte do SEDES informações atualizadas. Eu aqui acho que não caberia falar nada, porque realmente não sei dizer como andam as ações da FINEP em relação tanto ao programa de educação quanto o uso do FNDCT para ações também ligadas à educação. Em relação também a vários comentários aí sobre 5G, sobre conectividade, inclusive a deputada comentou aí sobre questões também de conectividade no agro, a gente tem discutido bastante isso, mas é importante frisar que desde setembro do ano passado, quando o Ministério das Comunicações se separou do Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente meio que se afastou desses temas ligados à conectividade. Então, todas as ações de 5G são hoje tocadas pelo Ministério das Comunicações e pela Anatel. Nós aqui, do Ciência e Tecnologia, lidamos basicamente com investimentos em pesquisa e desenvolvimento na área das tecnologias da informação e comunicação.
Então, a gente acompanha, assim, próximo, mas não a ponto de estar atualizando hoje todos os presentes aqui sobre as ações que estão sendo feitas em termos de conectividade. Na Câmara do Agro, eu posso só dizer, a Câmara que eu acompanho um pouco mais de perto, a Câmara do Agro 4.0 possui um GT específico de conectividade, então a gente tem projetos específicos de pilotos sendo implantados, projetos aqui também fomentados por nós, pelo MCTI, de desenvolvimento de dispositivos 5G, de desenvolvimento de 5G para áreas remotas, inclusive já até desenvolvimento de tecnologia 6G. Então, assim, a gente está de olho ali um pouco mais, um passo à frente no futuro, né, na pesquisa e no desenvolvimento das próximas gerações de conectividade. Hoje, o que está sendo implantado hoje está realmente a cargo do Ministério das Comunicações. Sobre o último item, acho que a Carolina perguntou sobre a estratégia brasileira de transformação digital. Está sendo realmente, isso hoje, quem dirige é a Casa Civil, está sendo retomado, é um item que está no contexto aqui da nossa secretaria, mas é mais um item que eu vou pedir para responder com mais precisão depois. Não tenho informações hoje aqui, Carolina, para te passar. Como eu disse, são muitos assuntos aqui. Eu trouxe aqui um recorte bem estreito aqui das ações do Ministério, mas, né, o Ministério é gigantesco e eu realmente não sabia que eu seria questionado sobre temas aqui que não são especificamente da nossa área. Quem cuida é um outro departamento que cuida do CIT, o CIT digital, como a gente chama. Então, fica mais um item aqui para ser enviado por e-mail posteriormente, ok? Acho que era isso. Obrigada, Guilherme. Não tem nenhum problema, o SERDES envia para o setor correspondente e nós aguardamos as contribuições que puderem enviar depois para o nosso trabalho, para o estudo. Muito obrigada pela sua disposição e pela participação. Eu passo a palavra agora para o diretor adjunto de Relações Institucionais da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Dr. Gorgônio Barreto Araújo, para as suas considerações finais. Obrigado, deputada. Eu vou comentar 4 questões que foram colocadas aqui, e 2 delas sobre o Norte Conectado, e sobre os alunos, a inclusão, né, da educação básica em projetos como os alunos conectados, e também como se dá a educação conectada. E eu vou responder essas 3 perguntas a partir da colocação da deputada Ângela sobre a orquestração. De fato, a RNP, pela sua experiência, entende que, embora a gente seja responsável por implantar uma infraestrutura de educação e pesquisa que atende a todo o país, a todas as universidades, instituições de pesquisa, dentro do chamado sistema RNP, embora essa infraestrutura seja marcada pela sua rede, que a gente chama de rede IP, em homenagem à Árvore Nacional, apesar disso tudo, e da experiência nossa com tecnologia, com fibras, com conexão, a gente entende que a articulação, orquestração, é o segredo, é o calcanhar de Aquiles, é um ponto-chave para conseguir resolver um problema tão difícil num país tão grande como este. Tá? E tanto no Norte Conectado, como no Educação Conectada, a gente usou a nossa experiência, deputada, sobre a orquestração. E eu vou contar o modelo original. O modelo original de construir em conjunto com diversos atores, incluindo estados, incluindo municípios, incluindo iniciativa privada,
ele nasceu das redes comunitárias de ensino e pesquisa, como temos uma em Florianópolis, que tem 12 anos. Essa rede comunitária de ensino e pesquisa, que chamamos de rede COMEP, né? Esse tipo de rede, é uma rede construída em conjunto e operada em conjunto com diversos atores e parceiros. Isso nos permite, nós da RNP, interessados em, vou pegar o caso de Florianópolis, ou no interior do Paraná, a recentemente inaugurada Rede Comep de Ponta Grossa. A gente se juntamos as instituições de ensino superior e pesquisa de Ponta Grossa e construímos uma rede metropolitana para interconectá-las. Esta rede é também factível de uso pelo município para suas políticas públicas. Ela é factível de uso pelo Estado, para suas políticas públicas. Ela pode ser usada pela iniciativa privada, e assim a gente faz para diminuir os custos, a gente faz acordos com provedores, faz acordos com os detentores de infraestrutura de passagem, as companhias de energia elétrica, de tal forma que, ao construir essa infraestrutura, a gente constrói permitindo o uso em diversos fins de forma segregada, cada um respeitando o seu espaço. Então, um provedor, quando usa parte das fibras que a gente instalou em Ponta Grossa, ele usa para seus fins. Aí ele nos ajuda mantendo aquela infraestrutura, que também outros pares de fibra são utilizados pelas universidades, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, por exemplo, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pegando esse caso recente. Também podemos usar pares de fibra específicos para rede estadual e rede municipal. Então, esse conceito da gente unir forças e trabalhar em conjunto é algo que a gente faz há 15 anos com as redes metropolitanas. Começamos no Pará, e hoje temos 45 espalhadas pelo país. Estamos estendendo isso no modelo coordenado pelo Ministério das Comunicações do Norte Conectado. Aí não só construindo redes metropolitanas nas cidades, mas também construindo uma infraestrutura, um backbone na região norte, sob as águas dos rios daquela região, para múltiplos usos. Tá? Então, este é a experiência, a contribuição que a RNP traz para essa discussão. Modelos concretos de orquestração, de compartilhar, de fazer junto. Sobre os alunos conectados, o programa do Ministério da Educação, especialmente da CETEC-SESU, ele atende, na verdade, os alunos vulneráveis com rendas de até meio salário mínimo para um uso de uma capacidade celular suficiente para uso na educação. E nós sentamos para conversar com os provedores, com as operadoras. Então, aí também entra a orquestração. Tá? Quer dizer, o modelo aí também, Carolina, foi um modelo de chamar as empresas para conversar, lembrando que nós somos uma organização social do Ministério da Ciência, portanto, de natureza privada, e saímos, fizemos uma primeira chamada, não tivemos sucesso, exceto em Minas Gerais,
E aí fizemos uma segunda chamada, depois de dialogar com todos os grandes prestadores de serviços de telefonia celular, e conseguimos um resultado bastante expressivo, né? E esse resultado, sim, está disponível para os estados, os municípios, como modelo, para que possam ser replicados também na educação básica. Tá? E, por último, sobre a batalha, né, de buscar investimentos no leilão do 5G, né, para uso na educação. A RNP entende que todo investimento, toda política pública que possa contribuir com o fortalecimento, a criação de uma infraestrutura nacional para a educação, de uma rede nacional para a educação, ela é muito bem-vinda, ela é necessária, ela é essencial para as pretensões desse país. Então, agora nós somos executores de políticas públicas. Nós somos um braço da execução, a gente não define as políticas. Preciso entender o nosso papel. É isso. E, por fim, eu queria agradecer muito, em nome da RNP, o fato de estar aqui dialogando com vocês, a sede, pelo convite, o SED, né, o centro, e nos sentimos bastante honrados. Muito obrigada pelas contribuições, e com certeza durante a construção do trabalho entraremos em contato, né, para aprofundar o nosso debate. Eu passo a palavra finalmente para Juliano Cap, gerente adjunto da assessoria técnica do Comitê Gestor de Internet CGI Brasil. Obrigado pela pergunta, Carolina. Esse não é um tema que está sendo debatido pelo GT, nem é um tema da minha especialidade, mas talvez eu tenha uma contribuição para fazer sobre essa questão. Então, no início, na segunda metade da década de 90, surgiu um movimento chamado A2K, Access to Knowledge, que era liderado por um pesquisador importante, né, na discussão sobre os desafios da internet de Stanford, chamado Lawrence Lessig. O Lessig, nesse movimento, ele abordou exatamente essa discussão sobre os desafios que a internet trazia, dado que ela é uma ferramenta de distribuição gratuita e que não respeita fronteiras de conteúdos, independente deles estarem licenciados ou não e deles serem usados, né, respeitando as licenças que foram a eles atribuídas, né? Então, esse movimento ofereceu uma contribuição literária, intelectual muito importante sobre a discussão de cultura livre, e uma das ferramentas que esse movimento ofereceu é uma ferramenta chamada Creative Commons, né? O Creative Commons, apesar de ele não estar amparado na legislação nacional, ele é um tipo de ferramenta jurídica que pode ser utilizada por criadores e detentores de direitos autorais para oferecer determinados direitos de uso ao público, né? Reservando para si direitos que ele acha importante que sejam reservados, né? Então, essas licenças Creative Commons, elas são muito simples de serem utilizadas. A pessoa pode escrever no seu material, no seu documento, na sua produção cultural, que ela tá ali, que aquele documento está licenciado via Creative Commons, e me parece que essas licenças, né, criadas pelo movimento A2K, e que elas têm inclusive um capítulo no Brasil, elas fazem uso, inclusive, do aparato legislativo sobre o direito autoral que existe no Brasil.
elas podem ser utilizadas para licenciar materiais educacionais abertos, principalmente para garantir que professores que estão buscando materiais na internet não sejam enquadrados na lei de direitos autorais. Se um professor chega num determinado material e vê que aquilo está sendo tá licenciado por uma licença Creative Commons, basta ele respeitar os limites de uso que aquela determinada licença estabelece, né? E assim, você tem lá um número de licenças que vão desde uma licença de cultura livre, que ela permite uso, reprodução, remixagem, ela permite uso comercial, até licenças que são mais restritas, que permitem uso, mas não permitem, por exemplo, o uso comercial, né, de uma determinada obra, né? Enfim. Então, o que eu diria, né, do ponto de vista, assim, vamos supor que se o governo quer efetivamente investir e apoiar recursos educacionais abertos, o que ele pode fazer é investir na produção desses recursos e divulgar imediatamente o uso desse tipo de licença Creative Commons, né, para que essas licenças circulem livremente pela internet sem causar nenhum dano jurídico para ninguém. E, se for o caso, né, e aí essa é uma discussão que precisa de um especialista na área de direito autoral, eu conheço, né, a gente tem no NIC gente para falar sobre isso. Se for o caso de criar uma estrutura mais robusta para proteger e incentivar esse uso de direitos, isso pode ser feito, mas mas existe uma forma atualmente de fazer com que esses recursos sejam produzidos, licenciados e que ofereçam segurança jurídica para professores e usuários em geral. Agradeço a participação do palestrante Juliano Cap, gerente adjunto da assessoria técnica do Comitê Gestor da Internet. Quero agradecer ao deputado da Vitória, que é presidente, nosso coordenador do SERDES, deputada Ângela Amin, relatora e que nos acompanha, a consultora Carolina Ribeiro, que também acompanha esse estudo. Agradeço aos expositores e gostaria de também agradecer toda a equipe da casa e que dá suporte ao SERDES. Logicamente, a nossa reunião tem um acompanhamento com várias pessoas, instituições que se interessam pelo tema, e eu agradeço a cada um deles. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião e agradeço a todos e peço que continuem nos apoiando na discussão desse tema. Obviamente, o tempo foi curto, e com certeza na construção do texto final nós entraremos e vamos continuar o debate. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado.